Agora eu vou resolver um exemplo de uma treliça com 5 elementos que consta na aula. Nesse exemplo, nós vamos encontrar a força presente em cada elemento que compõe essa treliça e também identificar se a força presente no elemento é de compressão ou de tração, né? Normalmente, nos exercícios envolvendo treliças, o nosso objetivo normalmente será encontrar a força em cada elemento e também encontrar o tipo da força, né? Se ela é de tração ou de compressão. Para a gente encontrar as forças em cada elemento, nós precisamos aplicar o método dos nós. Mas antes, nós precisamos das forças de reação em cada apoio, né? Primeiro, a gente encontra as forças de reação e, no segundo momento, a gente aplica o método dos nós para encontrar a força em cada elemento. Então, como vocês podem perceber, no apoio A, nós temos um tipo de apoio liso, né? Porque nós temos um balancinho. Logo, a gente só vai ter uma força de reação normal à superfície de contato, né? Então, nesse caso, nós vamos ter apenas uma força de reação normal à superfície de contato, né? E no ponto C, nós vamos poder ter duas forças de reação, né, na direção x e y, né? Eu sempre digo que nós podemos ter, porque não necessariamente vamos ter, né? Eu posso ter um pino onde aparece só uma força de reação em uma direção, né? Existem ocasiões que eu vou ter só uma força de reação na direção x, ocasiões que eu vou ter só uma força de reação na direção y, e ocasiões onde eu posso ter forças de reação tanto na direção x como na direção y. E eu só posso ter certeza depois de fazer o somatório de forças e o somatório de momentos em relação a um determinado ponto. Inicialmente, nós vamos realizar o somatório de momento em relação ao ponto C, porque dessa forma nós vamos encontrar a força presente no apoio A. Então, o que nós vamos ter? F multiplicado por L, F multiplicado por 4L sobre 3, que mais? AY multiplicado por 2L. Os dois F vão tender a causar momento de sentido anti-horário positivo e o A negativo, porque vai tender a causar momento de sentido horário, tudo isso igual a zero. Vamos isolar o AY agora. 2AY, o L a gente pode cortar, né? Igual a 4F sobre 3 e 3F sobre 3. Por que eu coloquei 3F sobre 3? Porque F é igual a 2F sobre 2, né? Que é igual a 3F sobre 2, que é igual a 4F sobre 2. Então, eu já fiz essa... Eu já deixei nessa forma, já para eu fazer a soma com 4F sobre 3. Assim, eu vou obter 7F sobre 3. Vai ficar AY igual a 7F sobre 3 sobre 6, né? Porque o 2 passa para o outro lado dividindo. Encontrei o AY. Agora eu vou fazer somatório de forças em X. Somatório de forças em X igual a 0. Eu vou ter então F mais CX. CX igual a menos F. Logo, eu vou ter então uma força F, só que nesse sentido, né? Força de ação em Y. Agora nós vamos encontrar a força de reação na direção Y no ponto C.
né? Continuando então, vamos fazer o somatório de forças em y igual a zero. O que eu vou ter? Menos F mais 7F sobre 6 mais CY. CY vai ser igual. Aqui vai ficar como? Vai ficar F sobre 6, para o outro lado vai ficar menos F sobre 6. Então, encontrei o CX, encontrei o CY. Dessa forma. Também vai estar para baixo porque apareceu o sinal negativo, né? Então, vai ficar para baixo. Então, aqui eu tenho F sobre 6. Não, aqui vai ser o F sobre 6, né? Conferindo, em Y é F sobre 6, em X é só F. Vou corrigir aqui então. Só F. Então assim a gente encontrou as forças de reação. No ponto A, falta eu colocar no ponto A. Aqui eu tenho 7F sobre 6. Então, no ponto A eu tenho uma força de reação na direção Y igual a 7F sobre 6. No ponto C eu tenho uma força de reação na direção X, que é igual a F, e uma força de reação na direção Y, que é igual a F sobre 6. Sendo que a força em X está para a esquerda e a força em Y está para baixo, né? Conforme eu encontrei-as. Com as forças de reação presente e com as forças externas presente, né, como vocês estão vendo, nós podemos aplicar métodos nós e encontrar a força em cada elemento. Mas antes disso, eu preciso encontrar as correlações da hipotenusa com os catetos no caso do elemento AB e no caso do elemento BD. Lembrando que ambas vão formar o mesmo ângulo, né? No caso, esse ângulo θ vai ser igual a esse ângulo θ. Então eu vou fazer só para o triângulo retângulo da esquerda, porque ele é o espelho do triângulo retângulo da direita, né? Então se eu fazer para um, vai ser válido para o outro, né? A forma como eu vou achar a componente do elemento AB vai ser equivalente à forma como eu vou encontrar a componente do elemento BD. Equivalente não, igual, né? Porque o ângulo θ vai ser igual. Então o cosseno do ângulo θ e o seno do ângulo θ vão ser iguais, né? Então o que valer para o triângulo da esquerda vai valer para o triângulo da direita, né? Então vamos fazer isso porque eu vou precisar depois, né? Porque quando eu estiver desenvolvendo, eu vou precisar dessa informação. Então vamos fazer o triângulo aqui embaixo. O que nós temos aqui? Eu tenho L, eu tenho 4L sobre 3. Muito bem. E aqui vai ter a hipotenusa que eu vou chamar de Dzinho, chamando de diagonal. Então a diagonal vai ser igual a quem? Raiz de L ao quadrado mais 4L sobre 3. Tudo isso elevado ao quadrado desculpa. Então, D vai ser igual a L ao quadrado mais 16L ao quadrado sobre 9. D vai ser igual a 9L ao quadrado sobre L, sobre 9
Eu multipliquei em cima e embaixo por 9, né? Por quê? Para poder somar com essa outra parte. Vai ficar então D igual a 25 L ao quadrado sobre 9. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil porque com isso eu já determino que o D é igual a 5 L sobre 3. Então, vamos colocar aqui o ângulo θ, como eu já havia colocado. Então, se eu tenho um ângulo θ, tenho um cateto oposto, cateto adjacente e a diagonal, eu posso encontrar o seno e o cosseno do ângulo θ. Lembrando que não há necessidade de eu encontrar o ângulo θ. Muitos têm o hábito de encontrar o ângulo θ para depois aplicar o seno e o cosseno. Só que quando eu faço isso, eu percorro dois caminhos, né? O caminho de ida e o caminho de volta. Sem precisar, né? Não há necessidade de encontrar o ângulo θ. Eu posso encontrar simplesmente o seno de θ e o cosseno de θ e depois substituir nas equações, né? Não há necessidade de encontrar o θ. Porque se eu encontrar o θ, eu vou ter um trabalho a mais. Vamos lá então. O seno de θ vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, que é 4L sobre 3 sobre 5L sobre 3. Por que eu fiz isso? Cateto oposto é o oposto ângulo, 4L sobre 3. A hipotenusa é o D, que a gente encontrou. O D vale quanto? 5L sobre 3. Então, cateto oposto sobre hipotenusa vai ser exatamente isso. Então, seno de θ vai ser igual a... Isso. Então, corta, vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 5, né? E cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente, que é o L, dividido por 5L sobre 3. Corta. Cosseno de θ vai ser igual a quem? Passo 3 para cima, vai ficar 3 quintos. Colocar de preto aqui, ó, porque essa informação vai ser muito importante para nós. Então, nós temos o seno de θ e o cosseno de θ. Esse ângulo θ é o ângulo de inclinação do elemento AB em relação ao eixo das abscissas. É o ângulo de inclinação do elemento AB em relação ao eixo das abscissas. E também é o ângulo de inclinação do elemento BD em relação ao eixo das abscissas, né? Porque também tem ângulo θ. Lembrando que o seno e cosseno para ambos vão ser iguais, né? Eu vou aplicar da mesma forma. Bom, com isso nós podemos aplicar o método dos nós agora. Vamos aplicar o método dos nós. Então vamos começar pelo nó A. Continuando nosso exemplo de uma treliça com 5 elementos, inicialmente nós encontramos as forças de reação presentes nos apoios A e C, né? Onde a força de reação no apoio A vale 7F sobre 6, e no apoio C eu tenho F na direção X e F sobre 6 na direção Y, né? Como vocês estão vendo. Além disso, nós encontramos o seno de θ e o cosseno de θ, pois nós vamos precisar dessas informações para continuar a resolução desse exemplo. Lembrando que o θ é o ângulo de inclinação do elemento AB em relação ao eixo das abscissas e também
o ângulo de inclinação do elemento BD em relação ao eixo das abscissas, né? E com isso, durante a resolução, quando a gente precisar aplicar o seno de θ ou cosseno de θ, a gente vai substituir por 4/5 no lugar de seno de θ e por 3/5 no lugar de cosseno de θ, como vocês estão vendo, né? Pois nós já encontramos tanto o seno de θ como o cosseno de θ. Continuando então, vamos analisar o nó A. Agora nós vamos aplicar o método dos nós para encontrar a força presente em cada elemento e também determinar se a força é de compressão ou de tração. Continuando então, vamos analisar o nó A. Então aqui a gente tem 7F sobre 6, que é a força de reação. Vamos ter o FAD, ângulo θ, que é o ângulo de inclinação, e aqui nós vamos ter a força FAB. Eu sei que o sentido dessa força é como mostrado, porque se a força de reação no ponto A é de 7F sobre 6 para cima, a componente da força AB na direção Y obrigatoriamente tem que ser para baixo, para equilibrar o ponto A, que está em equilíbrio. Como nós estamos tratando de um sistema em equilíbrio estático, onde o somatório das forças em todas as direções é igual a zero, nesse caso, para manter o equilíbrio, a componente da força AB na direção Y tem que ser para baixo para que seja equilibrado esse ponto. E também a força AD vai estar para a direita, porque a componente da força AB vai estar para a esquerda, mantendo o equilíbrio também. Vamos então fazer o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y igual a zero, para que nós possamos encontrar as forças que nós estamos... as forças dos elementos presentes na treliça, né? Nesse caso, a força AB e a força AD. Vamos começar então por Y, porque em X eu vou ter duas incógnitas. Começando por Y, então. Eu vou ter 7F sobre 6 menos F, A, B, Y. Tudo isso igual a zero. F, A, B multiplicado por alguma coisa igual a 7F sobre 6. Eu vos pergunto, F, A, B, Y é igual a F, A, B multiplicado por quanto? Multiplicado por seno de θ, né? Se eu pegar o FAB e multiplicar por seno de θ, eu vou obter o FABY. E quem é o seno de θ? 4 sobre 5. Então, eu vou substituir por 4/5. Com isso, eu vou obter que FAB vai ser igual a quanto? 5 passa para cima multiplicando, vai ficar 35F dividido por 12/24. Assim eu encontro o FAB. Agora nós vamos analisar o somatório de forças na direção X. Eu vou ter então FABX mais o FAD, tudo isso igual a zero. Tem um detalhe que ficou faltando. O quê? O sinal negativo, né? Porque a componente na direção X da força B vai estar à esquerda, logo negativo. Continuando, então eu vou ter... Quanto é que vale o FAB? O FAB vale 35F sobre 24. Porém, eu quero o FAB na direção X. O FAB na direção X é igual a FAB multiplicado por
Cosseno de θ. Quanto é que vale cosseno de θ? Cosseno de θ vale 3/5, porque nós encontramos antes. Então, vou multiplicar por 3/5 para encontrar componente na direção x. Igual FAD. Então, passa para o outro lado, fica positivo, né? FAD vai ser igual a... corta, corta, vai ficar 8, corta, corta, vai ficar 7. 7F sobre 8. Muito bem, continuando, agora eu vou analisar o nó B para encontrar a força presente no elemento BD e no elemento BC. Mas antes nós vamos colocar o sentido das forças conforme nós encontramos. Então, essa vai estar para cá. Essa vai estar para cá. A outra vai estar para cá. E a outra vai estar para cá. Então, o que nós temos aqui? Nesse caso, eu vou ter compressão. Por que compressão? Porque se eu aperto o elemento, ele tende a reagir de forma contrária, né? E nesse caso eu vou ter tração, porque se eu puxo o elemento, ele vai reagir de forma contrária, né? Conforme mostrado. Então, o elemento AB eu tenho compressão e no elemento AD tração. Sempre quando as setas apontam para fora, eu vou ter compressão. E sempre quando as setas apontam para dentro, eu vou ter tração. Então, eu encontrei a força no elemento AB e a força no elemento AD. Continuando, agora eu vou analisar o nó B. Então, no nó B, o que eu tenho? Eu vou ter algumas forças que atuam sobre ela. Então, eu vou ter que desenhar essa força com... Eu vou desenhar o ponto B com as 4 forças sendo aplicadas. Vamos lá, então. Então, aqui em cima eu vou ter a força F. A força B que eu encontrei vai ser de 35F sobre 24. Aqui eu vou ter a força F, BC. E aqui eu vou ter a força BD. Então, nesse caso, eu posso começar por X ou por Y. Só que se eu começar por X, se eu fizer somatório de forças em X, eu vou ter duas incógnitas, FBC e FBD. Logo, eu vou começar pela direção Y, porque assim eu vou ter só a força FBD como incógnita, né? Vou começar por Y, então. Então, eu vou ter 35F sobre 24. Para encontrar a componente dessa força na direção Y,
nós vimos que eu preciso multiplicar por seno de θ. Então, multiplicar por 4/5. Menos F menos F BD multiplicado por 4/5, como nós já vimos. Agora eu preciso isolar o FBD. 4FBD sobre 5 igual. Então aqui a gente pode cortar 35 com 5, vai ficar 7. 4 com 24 vai ficar 6. Tá, vai ficar 7F sobre 6 menos F. Então aqui eu já poderia fazer o seguinte, né? Multiplicar em cima e embaixo por 6. Daí eu ia ficar com F sobre 6. Então FABD vai ser igual a 5F sobre 24. Então, com isso, obtive que FBD é igual a 5F sobre 24, né? Então, aqui a gente já pode colocar a força encontrada. E na outra vai ser pra cá. Lembrando, né? Quando tá pra dentro, é tração. Pra dentro é tração. Pra fora, vai ser de compressão. E aqui só pode ser nesse sentido, né? Porque a força vai de baixo pra cima. Então tem que ser de... Se vai de baixo, quer dizer, de cima para baixo, essa tem que ser de baixo para cima, para equilibrar o sistema. Para fora é compressão, né? Certo? Continuando então, agora nós vamos aplicar o somatório de forças na direção X para encontrar a força no elemento BC. Falta encontrar a força no elemento BC. Continuando então. Somatório de forças em X igual a 0. Aqui nós vamos ter 35F sobre 24. Só que agora eu quero encontrar a componente na direção X. Para isso eu preciso multiplicar por cosseno de θ, que é igual a 3/5. Menos FBC mais FBD multiplicado por 3/5 também, porque eu quero encontrar a componente na direção X. Então, eu vou isolar o FBC. Vai ficar igual 35F sobre 24 vezes 3/5 mais... Eu posso substituir o FBC, quer dizer, o FBD por 5F sobre 24, porque eu encontrei anteriormente. Então eu vou fazer isso. 5F sobre 24. 3/5. Então agora eu posso simplificar o 35 com 5 e o 3 com 24. E aqui o 5 com 5 e o 3 com 24. Então vai ficar 7 sobre 8. E aqui vai ficar
1 sobre 8. Então, aqui vai ficar 7f sobre 8 mais f sobre 8. Com isso eu encontro FBC igual a F. Tinha que dar F por quê? Porque a reação no apoio C é igual a F. Então, obrigatoriamente, eu tinha que ter F, né? No elemento CD, o que acontece? Se eu analisar o nó C, eu vou ter duas forças na direção X e duas forças na direção Y. As duas forças na direção X são iguais a F. Claro, né? Cada um em um sentido oposto para equilibrar. E as forças na direção Y seguem a mesma lógica. Se eu tenho uma atuando para baixo de F sobre 6, eu vou ter outra atuando para cima de F sobre 6 também. Então, com isso, eu posso concluir que a força no elemento CD é igual a F sobre 6. Então, já vou colocar aqui. A força no elemento CD é igual a F sobre 6. Com isso, eu encontro a força de todos os elementos do meu sistema. Só que para tirar a prova real, eu vou analisar o nó D. Né? Eu vou analisar o nó D para tirar a prova real. Vou fazer isso agora. Vou fazer nessa folha. Então vamos analisar o nó D. Só deixa eu pegar aqui os resultados que eu encontrei até então. Beleza, então. O que eu tenho no nó D? Lembrando que eu já concluí meu problema. Eu poderia parar por aqui, né? Eu já encontrei a força em todos os elementos. E além disso, eu identifiquei onde tem tração e compressão, né? Como vocês estão vendo. No elemento AB eu tenho compressão, no elemento AD eu tenho tração, no elemento BC eu tenho compressão, no elemento BD eu tenho tração e no elemento CD eu tenho compressão. Como vocês estão vendo, C corresponde à compressão e T corresponde à tração, né? Como vocês podem perceber. Isso já foi identificado. E também eu encontrei a força em todos os elementos, né? Só revisando. Encontrei a força no elemento AD, a força no elemento AB, a força no elemento BD, a força no elemento BC e a força no elemento CD. Eu encontrei a força em todos os elementos. Porém, eu quero tirar a prova real. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui é o ponto D. O que eu tenho? Vou ter uma força para cá, uma força para cá, uma força para cá e uma para cá. Aqui eu vou ter a força F. A força AD vale quanto? A força AD vale 7F sobre 8. 7F sobre 8. A força BD vale quanto? 5F sobre 24. 5F sobre 24. E a força CD vale F sobre 6. Então, agora a gente vai fazer somatório de forças na direção X. O que eu tenho ali? 5F sobre 24. De novo, para encontrar componente na direção X, o que eu faço? Multiplico por 3/5. Menos F vezes 7 sobre 8 mais F. Tudo isso igual a 0. Então agora eu vou simplificar
o 5F sobre 24 multiplicado por 3 quintos, que vai ficar 5 quarto com 5, 3, vai ficar F sobre 8. Menos 7F sobre 8 mais F, tudo isso igual a zero. Ah, na verdade, essa força é negativa, né? Faltou negativo aqui, né? Porque a componente dessa força na direção X vai estar à esquerda, negativo. Faltou colocar no sinal negativo, então aqui é negativo. Menos F sobre 8 menos 7F sobre 8 mais F dá... fica igual a 4, fica igual a zero, né? Tudo isso é igual a zero. Então, fechou como nós esperávamos. Agora vamos fazer a conferência fazendo somatório de força na direção Y. Aqui nós temos 5F sobre 24 multiplicado por 4 quintos, porque eu quero encontrar a componente na direção Y, menos F sobre 6, não tem mais nada. Então aqui vai ficar F, 5 quarto com 5, 4 quarto com 4, vai ficar F sobre 6, menos F sobre 6, igual a zero. Fechou então. Analisando o nó B, eu cheguei à conclusão que as minhas forças encontradas em cada elemento estão corretas, né? Porque tanto o somatório de forças em X como o somatório de forças em Y ficou certinho, né? Então, com isso, eu concluo esse exemplo, né, de uma treliça com 5 elementos, onde encontrei a força em todos os elementos. Lembrando que a força no elemento AD foi de 7F sobre 8, a força no elemento AB foi de 35F sobre 24, a força no elemento BD foi de 5F sobre 24, a força no elemento CD foi de F sobre 6 e a força no elemento BC foi igual a F. E também a força no elemento AB foi de compressão, a força no elemento a força no elemento BC foi de compressão, a força do elemento AD foi de tração, a força do elemento BD foi de tração e a força do elemento CD foi de compressão. Então, com isso, eu concluo esse exemplo onde eu encontrei as forças presentes em cada elemento e identifiquei se a força era de compressão ou de tração presente em cada elemento dessa treliça.